bom que nós estamos aqui mais uma noite, lançando o nosso pão sobre as águas. E qual é a promessa? Depois de muitos dias o acharás. Quer dizer que tem recompensa de Deus, né? Estamos fazendo o que a palavra manda. Semeia a tua semente pela manhã, e à tarde não recolhas a tua mão, porque tu não sabes qual dela prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas prosperarão. Então nós somos obedientes, né? Então vamos continuar ouvindo a voz do nosso Deus. Vamos para a segunda mensagem sobre o tema, o caráter de Deus. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3 em diante. Todos encontraram? Então eu vou ler, tá, o texto. E diz assim o Espírito Santo: ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quer dizer que o que prova que nós verdadeiramente temos conhecido a Deus não é batizar nas águas, não é o fato de fazer jejum, não é subir monte, não. O que prova que nós conhecemos a Deus é se nós guardamos os mandamentos dele, se nós nos submetemos à voz dele. Aí no versículo 4 ele diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Olha, Deus é direto, duro, né? Chama de mentiroso na cara. O povo de Deus não está acostumado com essa franqueza de Deus, né? Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos orar para que o Espírito Santo traga revelação para a igreja. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e eterno Pai. E nós não queremos nunca, Senhor, que amanhã nós vejamos a ruína da nossa vida por termos construído uma casa sobre areia, sem alicerce, sem segurança, sem as colunas de concreto que dão sustentação ao imóvel. Não, nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha. Cavar uma profunda vala dá trabalho, exige sacrifício, exige persistência, perseverança, demora, mas é seguro. O Senhor disse que quando vierem as águas, as chuvas, o vento, quando tudo isso se lançar contra aquela casa, ela não cai, porque estava bem construída. Essas águas, essas chuvas, esses ventos são os problemas da vida, que muitas das vezes destrói um casamento, destrói a vida financeira, destrói a saúde, destrói uma vida profissional, destrói a vida sentimental e amorosa, destrói os filhos, dilapida o patrimônio, leva a pessoa à miséria, à ruína, quando ela não tem a sua casa bem construída, bem edificada sobre rocha. Então, quando a gente dá ouvidos à tua voz,
e atende o chamado de Deus. O Senhor nos chamou para virmos ao templo 5 noites seguidas. O Senhor disse: eu quero que vocês lancem a semente todas as noites essa semana. E nós estamos fazendo, nós estamos aqui. Isso é cavar profunda vala. Isso é ter o desejo de construir a casa sobre a rocha, para que amanhã não veja nenhuma ruína sobre ela. Então, meu Deus, fala com o teu povo nessa noite. Fala com a tua igreja, com teus escolhidos, com os teus pequeninos, com os teus eleitos, com aqueles cujos nomes estão arrolados nos céus desde antes da fundação do mundo. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, a sabedoria, a unção, para que eu possa proclamar a tua palavra com verdade, para que eu possa anunciá-la, Senhor, como pão da vida para o Espírito. E que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado e que o teu povo cresça na graça e no conhecimento do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê e recebe esta palavra, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, essa é a segunda noite maravilhosa da graça de Deus, de 5 que nós vamos vivê-la. E nós estamos falando sobre o caráter de Deus. Aí você pergunta: pastor, o que é caráter? Caráter é a maneira de ser de uma pessoa. Pela maneira de ser, você vê se ela tem o caráter de Deus, se ela tem o caráter do diabo, se ela é uma pessoa bom caráter, se ela é uma pessoa mau caráter. Agora, eu só posso avaliar o caráter de uma pessoa através da conduta dessa pessoa. Aí vem outra pergunta, né? O que é conduta? Conduta é a maneira habitual da pessoa se comportar, é a maneira habitual da pessoa viver, da pessoa falar, da pessoa negociar, da pessoa proceder como pai, como marido, como esposa, como filho, como membro de uma igreja, como pastor, como diácono, como qualquer coisa. É a maneira dela reagir diante das mais diversas situações da vida. Olha, a primeira descrição do caráter cristão está no Sermão do Monte. Eu quero compartilhar um pouquinho isso com vocês aqui. Em Mateus capítulo 5, é a primeira descrição do caráter cristão que Jesus ensinou. Mateus capítulo 5, versículo 3, ele começou dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a humildade é a primeira qualidade que é inerente a uma pessoa que tem o caráter de Deus. Toda pessoa que tem o caráter de Deus é uma pessoa humilde. O oposto disso aqui é o quê? É o orgulho, soberba, arrogância, a autossuficiência. Isso não tem lugar numa pessoa que tem o caráter de Deus. Versículo 4. O Senhor continuou: bem-aventurados, quer dizer, felizes, né? Os que choram, porque serão consolados. Preste atenção. Não são aqueles que choram por raiva ou por autocompaixão, não. São aqueles que choram quando são chamados por Deus. Aí a pessoa faz um exame da sua vida e ela reconhece a sua condição de pecado, a sua condição de miséria espiritual. Ela reconhece que ela estava condenada ao inferno e ela se humilha diante de Deus, e a partir dali ela muda de atitude. Mas também são aqueles que choram diante da manifestação do amor e da graça de Deus. Puxa vida, às vezes você ouve um hino na igreja. Nós cantamos aqui domingo: você não pode desistir, né?
Você não está lutando só. Eu chorei aqui em cima. Todas as vezes que eu ouço esse hino eu choro, porque eu me lembro de que todas as lutas que eu passei na vida, Deus foi bom para comigo, Deus foi misericordioso. Eu não estava lutando só. São também aqueles que choram com os que choram, choram com os que sofrem, choram com os que são injustiçados. Tem gente que é de uma insensibilidade que não tem tamanho. Eu sou um bebê chorão. Se eu estiver assistindo na televisão e passar uma notícia de alguém sofrendo, alguém que perdeu um ente querido, a pessoa está ali dizendo, olha, eu vivo o sofrimento como se fosse comigo. Eu choro. É esse tipo de caráter, de conduta que Deus está se referindo aqui. Versículo 5. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos são aqueles que obedecem com disposição, que são submissos, que são pacientes, são aquelas pessoas que têm domínio próprio, é aquela pessoa que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para continuar fora da briga. Porque o ditado popular é o contrário, né? Não, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair da briga. Não, absolutamente não, é o contrário. Agora, qual é o oposto de mansidão? É a rebeldia, é aquela desobediência que leva à divisão, que leva ao atrito, que gera violência, que gera brigas, que gera gritos. Então, quem tem o caráter de Deus é uma pessoa mansa. Diga glória a Deus. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha, não são aquelas pessoas que ficam exigindo que alguém faça justiça a elas. Nada contra. É um direito de todo cidadão, quando é injustiçado, exigir justiça. Mas aqui Jesus está falando, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, são aquelas pessoas que têm um desejo profundo de serem pessoas justas, de serem pessoas de vida santa, de serem pessoas retas, de serem pessoas honradas, de serem pessoas cheias de boas obras. É nesse sentido que ele está se referindo aqui. Isto faz parte do caráter de Deus. Amém? Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdias. São aquelas pessoas que têm um espírito, sabe, de compaixão. São aquelas pessoas que estão sempre se voltando para aqueles que estão na miséria, para aqueles que estão na pobreza, para aquela pessoa que está na dor da queda do pecado. É uma pessoa misericordiosa. Quem é de Deus tem que ser misericordioso. Versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É a pessoa que é transparente, que tem desejos puros, que tem intenções absolutamente corretas, motivações santas, sabe? Aquela coisa sem engano, sem mentira, sem hipocrisia, transparente, santa, limpa, pura. Versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São os que perdoam, os que renunciam às vezes aos seus próprios direitos, aquela pessoa que é capaz de ceder, que não briga, que prefere sofrer o dano, que tem sempre nos lábios uma resposta branda para dar. O pacificador, como ele diz aqui, ele sempre pacifica aqueles que estão vivendo em inimizade. Quer dizer que é uma pessoa que é um instrumento de reconciliação. Tem gente que é instrumento de discórdia. Já que está havendo inimizade, eu vou jogar mais lenha na fogueira. Vai para um, joga um contra o outro contra um. Esse não tem caráter de Deus.
versículo 10 em diante. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, quando a pessoa tem o caráter de Deus, mesmo quando ela sofre uma perseguição injusta, mesmo quando ela é alvo de uma calúnia, ao invés dela ficar deprimida, ela se alegra, ela se regozija, ela diz glória a Deus. Falou mal de mim, me caluniou, amém. Isso é sinal que eu estou incomodando e muito. É sinal que a minha pureza, a minha santidade está incomodando essa gente. Então isso aqui é apenas um simples exemplo de algumas qualidades que fazem parte do caráter de Deus, tá bom? Bom, mas eu disse no culto de ontem que ao longo dessa semana, ao longo dessas 5 noites, nós íamos falar muito sobre um personagem bíblico, José, filho de Jacó. E esse homem era um homem que manifestava o caráter de Deus onde quer que ele fosse, e independente das circunstâncias que o cercavam. Eu vou fazer um breve relato aqui do que nós falamos ontem. José era um jovem que levava Deus a sério. Levava Deus muito a sério. Que queria ter comunhão com Deus de verdade. E tinha. Um homem espiritual. Sabe aquela pessoa que quarta-feira, quinta-feira à noite está na igreja. Domingo de manhã ela está na igreja. Domingo à noite ela está na igreja. Terça-feira à noite ela está na igreja. 5 noites maravilhosas da graça de Deus, ela não falta uma. Ela cancela os compromissos. É aquela pessoa que ora, que medita na Bíblia, que sempre dedica tempo a Deus, que vela pela sua conduta, vela pelas suas atitudes. José era assim. Só que, por essa maneira de ser, José era muito querido do pai dele. Porque os irmãos de José eram o oposto disso. Os irmãos de José não eram gente muito boa não, viu? E quando eles viram a conduta de José, e José começou a ter uns sonhos, onde nesses sonhos Deus mostrava que de alguma forma ia constituir José como autoridade sobre a família toda. Aí eles se encheram de inveja. Começaram a nutrir um verdadeiro ódio contra o irmão. E um dia, José foi visitar os irmãos no campo. Eles estavam cuidando das coisas do pai. E quando eles viram José se aproximando, disseram: lá vem o tal sonhador. Lá vem o santarrão. Lá vem o certinho. Vamos matar esse cara. Ele está com essas histórias aí de sonho, que Deus vai colocar ele como autoridade sobre toda a casa, sobre toda a família. Vamos acabar logo de vez com a raça desse nosso irmão. E estavam prontos para assassinar o irmão. Mas Deus intervém, né? Toca no coração de um deles, e ele diz: olha, não vamos matar o nosso irmão. Isso vai ficar na nossa consciência um peso para o resto da vida. Quem sabe a gente venda nosso irmão como escravo. E aí a gente diz o nosso pai que ele morreu, que um animal selvagem matou o nosso irmão. E aí colocaram José dentro de um poço, dentro de uma cisterna, ficaram lá esperando. Aí vem uma caravana de mercadores, vende o irmão é levado para o Egito, chega no Egito, é comprado como escravo por Potifar, o oficial de Faraó, fica na casa de Potifar, mas José mantém uma conduta irrepreensível. No tempo da escravidão, havia 2 tipos de escravos. Aqueles que ficavam fora da casa, que trabalhavam dando duro, mesmo pesado, que tinham o capataz dando chibatada nas costas, de sol a sol. E tinha aqueles que ficavam dentro da casa.
que se aproximavam do seu senhor, que se aproximavam do seu dono, que eram os escravos especiais, escolhidos a dedo pelo dono. Pois bem, Potifar, vendo a conduta de José, porque a Bíblia diz que Deus era com José, coloca José numa condição de escravo especial. E observa José, vê que Deus era com José, tudo que José fazia, fazia bem feito, fazia com amor, fazia com dedicação, não reclamava de nada, sempre com um sorriso nos lábios, sempre com alegria, e tudo que ele fazia dava certo. Deus toca no coração de Potifar, e Potifar diz: José, vem cá, eu tenho observado você, pela tua conduta, pela tua maneira de ser, eu vou colocar você como mordomo da minha casa e de tudo que eu possuo. Você vai ser o meu homem de confiança. Você vai ser o administrador de todos os meus bens. Olha, colocou tudo nas mãos de José. Você dá para imaginar um escravo, de repente, desfrutar de um privilégio como este? Só que as coisas vão caminhando. José passou aproximadamente 10 anos na casa de Potifar. Parecia que tudo ia caminhando para um final feliz. Quem sabe, de repente, Potifar, em agradecimento a José, podia até dar-lhe a liberdade, conceder-lhe uma carta de alforria, mas as coisas não correram desse modo. A mulher de Potifar começa a colocar os olhos em cima de José e deseja ter um caso com José. Fica insistindo o tempo inteiro. Todos os dias ela dava uma cantada: deita comigo, vamos lá, vamos ter um caso. Meu marido está lá com o faraó, vamos ficar aqui juntos. E José não aceitava. Não aceitava. Até que um dia, José chega em casa, não tem nenhum empregado, não tem ninguém, está só a mulher. E a mulher agarra José à força: vamos, deita comigo, tem um caso comigo. E José se desvencilha dela, a roupa de José fica nas mãos dela, e ela, se sentindo rejeitada, se sentindo preterida, começa a gritar, chama os outros servos e diz: olha, esse hebreu que o meu marido trouxe aqui para casa veio nos afrontar, ele tentou me pegar à força. Quando Potifar chega, ela conta a mesma história. E Potifar, indignado, manda colocar José dentro de uma prisão. Só que você deve lembrar que eu disse no culto de ontem, que quando você é uma pessoa que leva a Deus a sério, quando você faz da palavra de Deus o parâmetro para a tua vida, para as tuas atitudes, para o teu procedimento, a primeira coisa que você faz logo cedo é definir valores que você não vai abrir mão deles por nada nesta vida. Você define de uma vez por todas. Aí quando a tentação vem, quando chega aquela hora do pega para capar, esses valores que você já definiu muito cedo vão estar tão firmes no teu coração, vão estar tão impregnados na tua mente, no teu espírito, na tua alma, que você vai resistir a qualquer tentação. E aí você vai tomar decisões que vão glorificar o nome de Jesus Cristo. Só que eu disse também que isso serve para todo tipo de tentação. Porque às vezes você é tentado a ser desonesto, você é tentado a enganar Deus nos dízimos, nas ofertas, você é tentado a faltar aos cultos da igreja, você é tentado a desistir de confiar em Deus, a desistir na hora das grandes lutas. Existem vários tipos de tentação, vários. Só que eu quero continuar falando da tentação sexual, porque isso nos dias de hoje é uma coisa terrível. E você, como pessoa de Deus, precisa estar absolutamente preparado para resistir a isso. Mas muito preparado mesmo. Só que, para a gente compreender bem esse processo,
nós precisamos fazer uma avaliação muito boa, muito profunda, de dois personagens dessa história. A mulher de Potifar e qual é o outro? José. Precisamos analisar muito profundamente esses dois. Então vamos começar com a mulher de Potifar. Eu quero que você perceba, meu irmão e minha irmã, que esta mulher de Potifar, ela é muito semelhante àquela mulher adúltera que Salomão descreve lá no capítulo 7 de Provérbios. As duas têm características muito semelhantes. Por exemplo, primeira característica a gente vê aqui na Bíblia da mulher de Potifar. A mulher de Potifar era uma mulher cobiçosa. Ela cobiçou José, ela desejou José. Agora, vá lá em Provérbios, Provérbios 7. Provérbios 7, versículo 11 e 12. Agora, Salomão fala da mulher adúltera. Provérbios capítulo 7, versículo 11 e 12. Ele diz assim, que ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Veja como as duas são parecidas. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O que levou a mulher de Potifar a uma atitude dessa? A querer se envolver no adultério, a desejar um escravo do marido? Bom, a Bíblia não diz, mas a gente pode, pela experiência de vida, por tudo que Deus tem nos mostrado, fazer algumas ponderações. Talvez uma mulher mal amada, como muitas mulheres que existem nesse mundo. O marido só pensa em ganhar dinheiro, só pensa em subir na vida. Aí não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para Deus, não tem tempo para mais nada. Quem sabe Potifar fosse assim? Oficial de Faraó, pensando na sua carreira, pensando em cada dia mais crescer em prestígio, em cada vez mais agradar o chefe. Aí a mulher se sentia sozinha, uma mulher carente. De repente, ela vê um jovem atraente, um rapaz atencioso, educado, trabalhador. E quando ela põe os olhos em José, ela deseja José. Existem muitas mulheres carentes, e isso não inocenta a mulher. Isso não é motivo para fazer isso. Mas às vezes o sujeito casa, e depois que casa, parece que não tem mulher. Para que casou? Casa, aí quer sair do trabalho para bater papo com os amigos, ir para o barzinho tomar uma cerveja. Ou não, hoje é o dia do futebol. Não, hoje é o dia da gente ir pescar. Não, combinei com a turma do trabalho, nós vamos fazer não sei o quê. E parece que não tem mulher, parece que não tem filho, não se lembra nem de Deus. Aí deixa a mulher numa situação de carência, meu irmão. Aí aparece o lobo voraz e creu. Não acontece muito isso? Acontece ou não acontece? Bom, só que aqui tem uma outra lição que eu quero chamar a sua atenção. Olhe, muita atenção nisso aqui. Se os teus olhos enxergarem alguém que seja muito atraente, ou uma mulher, ou um homem, tome muito cuidado. Acenda o sinal vermelho, porque é assim que começa. Enxerga uma pessoa muito atraente, muito bonita, sabe? Cuidado com isso aqui. Eu não estou dizendo, queria chamar a atenção de quem está dormindo, para prestar atenção no que Deus está falando. Eu não estou dizendo que você não possa admirar um rapaz, admirar uma moça, considerar um rapaz bonito, uma moça bonita. Pode, isso é normal. Eu às vezes estou com minha mulher, vai no shopping e eu digo, puxa vida, olha que moça bonita. Às vezes ela diz, puxa, que rapaz jeitoso,
olha que porte, isso é normal. Não tem perigo, não tem problema nenhum. Só que isso tem limites. Você tem que ter muito cuidado, porque às vezes olha, acha bonito, e aí começa a cobiçar, e aí a imaginação começa a correr solta, começa a imaginar o que não deve. Aí já é meio caminho andado para a desgraça. Então o perigo é quando há cobiça. Certamente ele olhou para José e disse, poxa, que escravo legal, hein? Bonito, boa aparência, jovem, atraente, musculoso. E não deve ter ficado só nisso. Deve ter começado a imaginar coisas com José. É isso aqui, ó. Segunda característica dela, ela era uma mulher sem vergonha, ela era uma mulher sedutora, inclusive com as palavras. Você vê que várias vezes ela convidou José dizendo, deita-te comigo, deita-te comigo. Quer dizer, uma mulher que faz isso é uma mulher sem pudor. Era daquelas mulheres que ia direto ao assunto. Não tinha outro meio de... Ela ia direto. Eu quero transar com você. Eu quero ter um caso contigo. Agora, veja a mulher adúltera que Salomão cita em Provérbios. Versículo 21 do capítulo 7. Seduziu com as suas muitas palavras, capítulo 7, versículo 21. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Então, preste atenção, meu irmão, que tanto o homem quanto a mulher, quando não tem pudor, quando se entregam à cobiça, eles não têm nenhuma preocupação de ser sutil na hora de abordar alguém. Isso pode ser um homem, isso pode ser uma mulher. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque toda paixão sexual é uma coisa absolutamente desavergonhada. É uma coisa absolutamente sem pudor. A pessoa não tem vergonha, a pessoa não tem pudor. Já o amor é completamente diferente. O amor é tímido. Você lembra quando um dia você teve que declarar amor à pessoa que você ama? Lembra? Você ficava pensando, o que é que eu vou dizer para ela? Como é que eu vou dizer que eu a amo? Como é que eu vou dizer que ela é a mulher da minha vida? Como é que eu vou dizer que eu quero casar com ela? Você ficava pensando, você ficava ensaiando na frente do espelho, vou fazer essa pose, vou falar isso, vou falar aquilo. Quando chegava na hora, meu irmão, saía nada. Não conseguia dizer nada. Mas a paixão sexual é uma coisa animalesca. Ela dura pouco tempo. Não tem amor, não tem pudor, não tem vergonha, não tem absolutamente nada. Às vezes essa paixão sexual pode até ser confundida com amor. Mas eu quero dizer para você que fora do casamento é sempre uma coisa descarada, é sempre uma coisa despudorada, é sempre uma coisa sem vergonha nenhuma. Então isso aqui mostra que você pode identificar quando uma pessoa é mal intencionada, tanto pelo olhar como pelas palavras. Isso aqui é uma dica. Quando você vê uma pessoa te olhando de modo estranho, aquele olhar de gente safada, sabe? Quando você vê se aproximar de você com aquele papo vulgar, cuidado, muito cuidado, porque você pode estar diante de uma pessoa tremendamente mal intencionada. Às vezes é o homem, aquele olhar sem vergonha, olha a mulher de cima a baixo, encara nos olhos, às vezes se aproxima com aquele papo safado, você é um avião. Ah, se você fosse colocado na minha mesa. Cuidado, fuja.
Queira légua de distância de uma pessoa assim, viu? É o caso dessa mulher aqui, ó. Terceira característica da mulher de Potifar. Ela era uma mulher persistente para praticar o mal. Persistente. Venha lá em Gênesis 39. Vamos lá. Gênesis capítulo 39. Versículo 10. Acharam? Gênesis 39, capítulo 39, versículo 10. Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela, e estar com ela. Todos os dias. Ela dava em cima do cara, rapaz. Todos os dias. Como é que é? Vai ou não vai? Você não é homem não, cara? O que é que tá vendo contigo? Tá com medo do meu marido, é? Meu marido tá lá no palácio de Faraó, rapaz. Vamos lá. Você vai se dar bem. Vamos ter uma transa. Eu vou te ajudar muito. Eu vou interceder por você. Todos os dias convidando ele para se deitar com ela. Olha a persistência dessa mulher. Agora, veja a mulher adúltera lá de Provérbios 7. Capítulo 7 de Provérbio, versículo 14 em diante. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te e te achei. Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã. Gozemos amores, porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe, levou consigo um saquetel de dinheiro. Só por volta da lua cheia é que ele tornará para casa. Você está vendo? Como as duas são absolutamente semelhantes. Agora, eu quero que você preste atenção numa coisa. A queda em pecado sexual não é uma coisa que acontece de repente. Pode até acontecer de repente. Mas, via de regra, 99% das pessoas que caem em pecado sexual, normalmente a queda acontece aos poucos. É uma coisa que vai aos pouquinhos. Começa lentamente. Às vezes começa com uma simples olhada, um simples flerte. Sabe? Ou a mulher ou o homem olha para o outro, vê aquele olhar malicioso. É só um olhar. Mas ao invés da pessoa dar uma trava logo, não dá trela, vai levando na brincadeira. Não, é só um olhar. Eu sei que ele é casado, mas olha como ele me olha. Ainda dá um sorrisinho, faz assim. Lá na frente, meu irmão, o desastre está feito. O desastre está feito. E vou dizer para você, olha, essa coisa de olhar, de flerte, não acontece só quando a pessoa está num barzinho ou numa churrascaria. Não acontece só dentro dos escritórios, do local de trabalho. Não é só quando a pessoa está dentro de um ônibus. Isso também acontece dentro dos templos, dentro da igreja. Às vezes aparece um homem sem vergonha, com atitudes safadas, com atitudes moleques. Ou então uma mulher. Parece ser de Deus e é do diabo. Uma vez apareceu uma aqui, parecia ser de Deus, mas eu tinha uma desconfiança, porque ela usava uns decotes que não pegava bem, sabe? Eu dizia, puxa vida, eu vou deixar para ver se
o Espírito Santo toca, ela se manca, né? Mas muito agradável, muito gentil, muito falante, muito prestativa. Quando um dia deu uma rasteira num irmão aqui da igreja. Quando eu soube, o patrão dela ligou para mim. Disse: pastor, estou te ligando, porque o senhor tem tanto zelo pela igreja, o senhor leva tão a sério. Olha, está havendo coisa errada. O que está havendo errado? Aí ele me contou. Aí eu fui investigar, era verdade. Aí chamei a pessoa. Rapaz, como é que você fez isso? Como é que você caiu numa esparrela dessa? Puxa, pastor, essa mulher me tentou, olha, meses. Não podia me ver que ela se encostava em mim. E dizia: puxa, que pena que você é casado. Você é o homem que eu pedi a Deus. Não posso fazer isso, não vou fazer isso, não tem condições. Por que não tem condições? Porque eu não posso fazer isso contra Deus. Não, você não faz porque você está com medo da tua mulher, você é frouxo. Aí no outro dia insistia: não, você tem medo do pastor, você tem medo do pastor Carlos, rapaz. Se você não tivesse medo do pastor, você topava. E o cara acabou igual um bestão, embarcou na canoa furada. Se ferrou, sabe? Se ferrou mesmo. A mulher rapidamente se mandou da igreja. E continuou insistindo pelo celular, mandando mensagem para ele. Ele vinha e me mostrava: ó, pastor, aqui, ó. Quer dizer, aqui. Né? Outra coisa, quando eu preguei sobre a família, há muitos anos atrás, eu dei um alerta para as jovens, para as moças solteiras da igreja, para ter muito cuidado com um papo muito antigo que tem: namora o rapaz, aí chega uma hora o rapaz diz: olha, você me ama mesmo? Amo. Prove que você me ama. E o prove que você me ama é ir para a cama. Eu já vi muita moça direita, séria, sabe? Mas dá bobeira pela inocência e cair numa sedução diabólica dessa aqui. Outra coisa que acontece: às vezes a moça está na igreja, aí conhece um irmão que é casado, mas a esposa do irmão não é convertida, não vai à igreja. Aí começa uma amizade muito estreita, sabe? Aquela coisa de amizade, todos os cultos estão juntos, sai junto, se falam através do telefone. Onde você olha, estão os dois juntos. Eu pergunto: isso pode ser uma coisa boa? Isso pode ser uma coisa sadia? Dificilmente é. Dificilmente. Mas não é mesmo. Ou então conhece o rapaz e na primeira semana já sai com o rapaz sozinho de carro ou de moto. Como eu tenho visto mães que querem se livrar das filhas, facilitando para que isso aconteça, irmão. Como eu tenho presenciado isso. As mães mesmo facilitam para que esse tipo de situação, para que esse tipo de relacionamento se conclua. Mães que permitem que os namorados das filhas durmam na sua casa, ou que as filhas durmam na casa dos namorados. Eu tenho 3 filhos homens e uma mulher. Você sabe quantas vezes eu permitiria o namorado da minha filha dormir na minha casa? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Deixar minha filha, e é maior de idade, viu? Tem 22 anos, vai casar. Deixar minha filha e dormir na casa do namorado dela é ruim, viu? Então me desculpe a franqueza, mas os pais que fazem isso, eles não estão querendo outra coisa, a não ser se livrar das filhas. Está doido de que alguém pegue a filha e leve. Essa é a verdade. Então, muito cuidado, porque as armadilhas nessa área, irmão, são muitas. E não é só ter cuidado com um papo safado, barato.
Não é só ter cuidado com flerte, mas também muito cuidado com os toques de mão, com os abraços, porque nós que somos latinos, nós somos muito calorosos, né? A gente cumprimenta com beijo, a gente se abraça, mas a gente tem que ter muito cuidado para não passar dos limites. Se você começa a perceber que tem uma pessoa, homem ou mulher, que está tocando muito em você, está sempre dando um abraço, sabe aquela coisa que passa dos limites? Olha, fica ligado, fica esperto, porque isso pode ser uma cilada do diabo. Isso pode ser uma armadilha de Satanás. Eu tive um pastor na igreja que eu percebi que ele era muito galanteador. Só que na minha frente, não. Era sempre quando eu não estava presente. Aí eu só sabia das histórias. Chegava perto de uma, poxa, se você não fosse casada, você era a mulher dos meus sonhos. Aí quando eu sabia, eu disse, vem cá, ops, que história é essa, rapaz? Não, pastor, é brincando. Não, mas isso não é brincadeira. Isso não é maneira de se brincar. Mas se repetia com muitas pessoas. E eu comecei a perceber que quando a moça era bonita, tinha boa aparência, tinha um corpo bacana, sabe? Ele atendia, levava para o gabinete, ficava 2 horas, abraçava. Quando era uma feinha, magrinha, eu vejo tudo, querido. Pensa que eu não via? Eu via. Cheguei junto do sujeito. Disse, não, pastor, o senhor está com maus olhos. É tudo na pureza, é tudo na santidade. Deus que me livre de eu ter malícia. Eu juro de pé juntos. Tá bom. Olha, não se passaram 2 anos e eu descobri que ele tinha se envolvido com 3 mulheres da igreja. 3 mulheres. Chamei uma delas, como é que você se envolveu com esse cara? Como é que você fez isso, pastor? Olha, ele foi me seduzindo, eu com problemas no meu casamento. Aí ele conversava muito comigo, começou a me orientar, começou a me dar apoio. Aí lá para as tantas começou a dizer, teu marido é um jegue. Teu marido é um cavalo. Como é que um homem tem uma mulher como você e não te dá atenção? Ah, se você fosse minha mulher, se você fosse solteira, olha, você é a mulher que eu pedi a Deus. E já estava chavecando o ouvido da mulher para a mulher deixar o marido, cara. Canalha. Pegou outra veio falar comigo. Os pastores, já que estourou tudo, eu não queria prejudicar a vida dele, mas agora eu vou lhe contar. Olha, ele também me seduziu. Como foi? Ele sabe que eu sou separada do marido, sou mãe solteira. E ele começou a se achegar a mim e dizer, olha, você é a mulher que eu pedi a Deus. Eu tenho orado muito a Deus para Deus me dar uma esposa, uma companheira. E toda vez que eu oro, Deus só faz eu enxergar você. Você é a mulher que eu pedi a Deus. Ora, a mulher é solteira, mãe solteira, tem um filhinho. Tinha um marido que era um cafajeste, um companheiro. Aí veio o cara que diz que é pastor, que pensa que é um cara de caráter, que é um cara direito, que é um cara sério, e começa a jogar esse chaveco. A mulher começa a ficar toda encantada, meu irmão. É um encantamento da serpente. Explorou a pobre coitada. Começou a pedir para ela comprar coisa no cartão de crédito. Sempre com a promessa de que ia casar com ela. Vamos casar. Faça uma relação de tudo que você tem na tua casa, para eu ver o que é que eu preciso comprar para completar. Ó. E foi fazendo. E mulher nessa parte tem que ficar esperta, porque mulher é muito boba. Mulher se desmancha por qualquer elogio. Homem é diferente, mas mulher não. Mulher
Às vezes está carente, está mal cuidada pelo marido, aí chega um canalha, começa com aquela vozinha doce, aquele jeitinho, e a mulher se desmancha logo. Conseguiu fazer a mulher ir para um outro estado onde ele estava. Não vamos ter nada. É só para a gente traçar os preparativos do casório. Já falei com o pastor Carlos, está tudo certo. Pararam. Mulher foi, passou 3 dias. No último dia, ele foi encontrar com ela na pousada que ela ficou e já não levou a filha. Ela só veio só. Antes, direitinho, com a filha do lado, né? Não quero nada, veio só. E aí só. Abraço, beijo. Já que estamos aqui mesmo, vamos aproveitar. Não tem problema, mês que vem a gente casa, tá tudo certo. E a pobrezinha caiu na esparrela. Aí depois que conseguiu o que queria, disse: olha, tem um negócio para te dizer. Diga: eu orei a Deus outra vez e Deus disse que não é mais você não. Então, meu irmão, minha irmã, muito cuidado com a pessoa que fica muito olhando para você, que quer expressar muito carinho com as mãos. Quer ver uma coisa? Vem cá. Faz de conta que ele é a mulher. Fazer o quê, né? O cara é sem vergonha. Tudo bem? Como é que vai? Tudo legal? Como é que tá a irmã? Hein, irmã? Tranquila? A irmã tem lido muita Bíblia, e o cara não solta a mão nem a pau, meu irmão. Ou então mulher que faz isso com homem. Obrigado, minha irmã. Minha irmã não, meu irmão. Olha, cuidado, porque pode ser um lobo querendo te devorar. Pode ser uma mulher de Potifar querendo destruir tua vida, querido. Fique esperto com isso aí. Quarta característica. A mulher de Potifar, ela era maquinadora. Sabe aquela pessoa que maquina as coisas? Volta lá em Gênesis 39. Versículo 11 e 12. Diz assim: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você acha que isso aqui foi uma pura coincidência, ou ela preparou tudinho para ser dessa forma aqui? O versículo 10 diz o quê? Que todo dia ela dava uma cantada nele. Todo dia. Então é óbvio, é claro, é evidente que ela planejou isso aqui. Deve ter mandado os empregados saírem, todo mundo sair. Ela disse: hoje ele tem que vir, tem a hora que ele vem aqui, ele tem que dar uma geral em tudo. Ele é o mordomo, ele é o administrador. E eu quero pegar esse cara sozinho, que sozinho ele vai se entregar, ele vai se render. Preparou tudo, era maquinadora. Agora vem em Provérbios 7, versículo 9 e 10. Olha como era a mulher adúltera. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas,
Eis que a mulher lhe sai ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração. Está vendo? É sempre na encolha, é sempre por baixo do pano, é sempre com astúcia, é sempre usando vestes de prostituta. Às vezes eu vejo as mulheres usarem roupas hoje, que há 30 anos atrás, quando a mulher usava uma roupa dessa, todo mundo dizia, e lá vai uma prostituta. Todo mundo identificava a prostituta já pela roupa. Já sabia que era prostituta. Já tinha um modo de vestir característico que identificava. Eu vejo muitas mulheres usando o mesmo tipo de roupa hoje. Decotes provocantes. Dona Jo estava me dizendo domingo à noite ali, pastor, olha, isso não é mal não, mas tinha uma pessoa aqui no culto com um decote. Aí eu peguei um broche meu, fui lá, querida, bota esse brochezinho aqui, prende tua blusa, porque teus peitos estão toda à mostra. Ela foi na cara de pau e deu o broche para botar aqui. Eu digo, da próxima vez a senhora vai com agulha, deixa eu costurar. Isso não é maneira de vestir, isso não é roupa que se use. Né? A mulher tem que ter pudor, a mulher tem que ter vergonha. Às vezes uma roupa transparente, às vezes uma calça colada no corpo que provoca, mostra as curvas da mulher, mostra a marca da roupa íntima da mulher. Então, astuta de coração. Está aqui. Que coisa impressionante, hein? Cheia de astuta, vestida como prostituta. Infelizmente, nós estamos vivendo numa sociedade, irmãos, onde desejo sexual passou a ser sinônimo de amor. Isso é uma desgraça, isso é uma coisa diabólica, isso é uma coisa demoníaca. Isso é a maior mentira que o diabo pôde colocar. Se você prestar atenção, a maioria dos filmes, das novelas, sempre procuram passar esse sentimento para a sociedade. Você vê um filme, você vê uma novela, sempre tem um homem e uma mulher, um ardendo de desejo sexual pelo outro, um desejando o outro, e aí os autores criam um jeito dos dois terminarem juntos. Sempre. Só que isso não é verdade, não tem amor, não tem alicerce. Isso não dura muito tempo. É como fogo de palha. Você joga o fogo na palha, rapidinho apaga. É só aquele na hora que você joga o fogo. Depois apaga. Assim como surge, acaba de repente. Mas o problema é que muitas das vezes deixa marcas. Às vezes é uma gravidez, um filho que não pediu para nascer, e que por causa da servergonhice daquele pai, daquela mãe, vem ao mundo. E como é que é criada uma criança numa situação dessa? Que lá essa criança vai ter? Quem é meu pai e minha mãe? Por que ele não vive aqui? Por que ele não vive com a senhora? Olha o problema. Vai dizer porque eu fui safada? Porque eu fui sem vergonha? É um problema. A verdadeira paixão sexual é aquela que vai se desenvolvendo, que vai crescendo dentro do casamento, como fruto do amor que Deus semeou no coração do marido, no coração da esposa. Essa é a verdadeira paixão sexual. No casamento, pode ter paixão sexual do jeito que você quiser. Agora, época de namoro, época de noivado, o casal não pode ter qualquer tipo de intimidade física. Nem no namoro, nem no noivado. O momento para ter intimidade física é o casamento. Hoje é uma pouca vergonha, não é? Hoje é uma bagunça. Eu passei 3 anos entre o início do meu namoro até o casamento. Eu nunca desrespeitei a minha namorada. Aliás, todas as namoradas que eu tive, séria, namorada,
eu nunca desrespeitei. Eu nunca desejei ter qualquer tipo de intimidade física. Eu só pegava na mão. E ficava feliz da vida. Quando dava um beijo, dava aquele beijo romântico, sabe? Aquela coisa suave, sabe? Beijo de boca mesmo, mas um beijo de amor. Não é esses beijos safados que você vê aí na televisão. Parece que um quer comer a língua do outro. Isso é safadeza. Isso não é amor, não. Isso é paixão desavergonhada. Entendeu? É um desejando o outro sexualmente. Não tem nada a ver de amor. E é assim que tem que ser, querido, quando se tem amor. Quando se tem amor de verdade. Hoje o cara namora, pega na mão. Daqui a meia hora pega nos peitos. Daqui a mais 15 minutos, pega em tudo. Que tipo de amor é esse, rapaz? Não tem amor nenhum. É desejo, é paixão sexual. Viu? E o pior é que às vezes, transam, aí resolve assumir, casam e vivem uma vida infeliz. Porque não foi amor, foi paixão sexual. E quando é paixão sexual, depois que consegue, acaba o encanto. Enquanto não consegue, fica aquele fogo, fica aquela coisa, parece um vulcão no peito. Quer conseguir, e olha para a mulher, e olha para o físico, e deseja. Aí depois que consegue, meu irmão, não demora 2, 3 meses, o fogo acaba. Aí diz, caramba, e agora? Agora você vai ter que viver eternamente com ela. Aí depois começa, né? Não, vamos separar, porque está havendo incompatibilidade de gênios. Não, está havendo vergonhice que acabou. É isso que está havendo. Enquanto havia vergonhice, estava tudo certo. Os gênios se davam bem, se encaixavam. Acabou a paixão sexual, incompatibilidade de gênios, ó, né? E olha, voltando lá em Gênesis 39, a maior prova de que a mulher de Potifar só tinha paixão sexual e não amor, é a atitude que ela toma quando ela não é correspondida. Gênesis 39, versículo 13 em diante. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse, vejam, trouxe-nos meu marido este hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu, fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou a casa, até que o marido voltou. Então lhe falou, segundo as mesmas palavras, e disse, olha, o servo hebreu que nos trouxeste, veio ter comigo para insultar-me, para me pegar à força, para querer ter um caso comigo. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Que é a maior prova que ela não tinha nenhum amor por José, era paixão sexual. Na hora que se sente rejeitada, ela mente, ela esconde o desejo que ela tinha por ele, calunia José, transfere para ele a culpa, aqui ó, e ainda usa a roupa de José como prova. Está aqui ó, aqui a prova. Quer dizer que o amor dela por José, num passe de mágica, vira ódio, vira mentira, vira um desejo forte de destruir José. Por isso eu quero alertar você, paixão sexual não correspondida gera exatamente isso aqui. Fique longe desse tipo de paixão. Acaba gerando tragédia, acaba gerando morte, acaba gerando destruição. Às vezes o homem cai numa esparrela de ter uma paixão sexual por uma colega de trabalho, ou ela por ele,
E chega lá na frente e ele não quer mais. Enjoou, acabou. Aí quando a mulher se sente rejeitada, ao invés dela partir para outra, ela diz, não me quer mais? Pois agora você vai ver o que é que eu vou fazer. E ela vai, enquanto ela não destrói o casamento do cara, não sossega. Descobre onde mora a mulher, conta, inventa mentira, enfeita o pavão. Bom, mas a Bíblia diz que José resistiu à tentação. E Deus registra essa história aqui na Bíblia, porque através dela, José tem muitas coisas importantes para nos ensinar. Nós vamos ver como é que José resistiu a isso. Porque não é fácil. A mulher do chefe, todo dia dando cantada, todo dia insistindo. Ele era um escravo, ele era jovem, com a sexualidade reprimida, porque nunca tinha tido uma mulher. Quer dizer, era uma coisa difícil de resistir. Pastor, como é que José resistiu? Qual foi o segredo para José conseguir resistir a uma tentação dessa? Isso a gente vai ver no culto de amanhã. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do nosso Deus. Aleluia.